Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa. Um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras: TV Supercanal, TV Sistec e o NEC TV. Fundados em 1902 com o nome de Linhas de Tiro, os tiros de guerra têm o objetivo de formar tiradores reservistas treinados com habilidades típicas de combatentes básicos da Força Territorial. Atualmente, 223 tiros de guerra estão em atividade em todo o país e aproximadamente 12 mil jovens ingressam no TG todos os anos. Pela lei do serviço militar, todo brasileiro nato do sexo masculino é obrigado a se alistar ao completar 18 anos. Além da formação militar, os tiros de guerra proporcionam aos jovens formação social e disciplinar, além de consciência sobre seus direitos e deveres como cidadãos. Hoje nós conversamos com os representantes do TG 04003, aqui de Caratinga, o subtenente Marcos César e o sargento Costa. Não saia daí, o começo de conversa está começando, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela NEC TV, TV Sistec e TV Supercanal. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Oi, doutor Eugênio, meu nome é Felipe Robert Cesar, tenho 8 anos de idade e esse aqui é meu cachorro fofinho. Eu e minha família assistimos o seu programa Começo de Conversa. Abraço. Aí, Eugênio, você está de parabéns com o seu programa Começo de Conversa, tá? Continue assim. Muito bem, gostei muito. Temos assistido e temos gostado muito. Muito obrigado ao Felipe Roberto Cesário e ao Carlos Roberto Cesário. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão, o seu recado através do endereço começodconversa@uol.com.br ou através do WhatsApp 033 98899 2831. A origem do termo vem do latim tiro, que significa novato, iniciante, recruta. O primeiro tiro de guerra foi criado em 7 de setembro de 1902, no 80º aniversário da proclamação da independência no Rio Grande do Sul. E até hoje os TGs promovem a transformação na vida de inúmeros jovens brasileiros que aprendem valores como disciplina, comprometimento, lealdade e espírito de corpo. No primeiro bloco, recebemos o subtenente Marcos César, chefe de instrução do TG 04003 de Caratinga. Subtenente, muito obrigado pela sua presença, é um prazer muito grande recebê-lo aqui nos estúdios da UNEC TV. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Subtenente César, que é recifense, é isso? Isso. Nasceu lá no Recife. Nasci no Recife. Lá na terra do Noel da Câmara. Isso daí. Casou com a recifense. Com a Recifense também. Então eu posso falar que o seu café da manhã não é só pão com manteiga de jeito nenhum, né? Não. Sempre acompanhado de um Uma inhame, macaxeira, uma manteiga de garrafa, uma manteiga de garrafa, um cuscuz, né, uma charque, uma né, charque. que é a carne seca, né? E come isso mesmo de manhã, né? Isso, é uma de refeição, manhã, né? É uma refeição. Bem bacana. É um café bem reforçado. Seus filhos, você tem 3 filhos? 3 filhos. Você é casado com a sua esposa, qual é o nome dela? Úrsula. Úrsula. E tem 3 filhos? 3 filhos. Vamos falar o nome dos meninos? Maria Eduarda, que é a mais velha, tem 11 anos. Que é a aluna da Jairo Grosso. Aluna da Jairo Grosso. Também. Miguel César, tem 7 anos, é aluno da escola Menino Jesus de Praga. E a Maria Laura, que tem 6 anos, também é aluna da escola Menino Jesus de Praga. Como é que o senhor, antes de falar do seu trabalho aqui em Caratinga, e nós vamos ter a oportunidade de tratar com o senhor em 2 blocos, né, no primeiro e no terceiro, o seu ingresso na carreira militar. Eu olhei no release que seu pai era militar, é isso? Isso. Do Exército? Meu pai não. Meu pai serviu ao Exército em Salvador, no 19BC, né, 19º Batalhão de Caçadores. Depois, ele é músico, depois foi para Recife, né, tá na vida, conheceu minha mãe, casou, serviu lá na PM, né, entrou na PM, ingressou na PM, na banda de música. Só que ele viu que em Salvador ele teria muito mais espaço. Então ele saiu da PM Salvador, de Recife, foi para Salvador, ingressou na PM, né, novamente na banda de música, como soldado ainda na época, e seguiu a carreira até major.
né, dentro da Polícia Militar. E ele te influenciou? E isso aí me influenciou bastante, Com certeza. né, porque você tinha o dia a dia em casa, né, do seu pai militar. Meus tios e os irmãos deles, em sua maioria, todos eram militares, da aeronáutica, né, da base aérea de Salvador, músicos também. E em virtude dele ser da Polícia Militar, eu ingressei no colégio da Polícia Militar, né, na primeira série, na época, hoje o segundo ano, mas na época a primeira série, e estudei por 11 anos, até o término, né, até o terceiro ano do ensino médio, no Colégio da Polícia. O que foi reforçando essa vontade, né, de ser, né, militar. Né? Ter na família, você conviver todo dia com seu pai ali militar, vendo o dia a dia dele, estudar no Colégio da Polícia, que já te inclui na questão da hierarquia, da disciplina, né, do seu comportamento, da lealdade, desses caráteres, né, do militar. Né. E é no Colégio da Polícia Militar? No Colégio da Polícia Militar. Só para entender aí, rapidamente, até para a gente, no nosso tempo, infelizmente, era pequeno, mas eu queria entender isso. Estuda no Colégio da Polícia Militar, ingressa na Aeronáutica e hoje está no Exército. Isso. Como é que é essa história? Eu estudei no Colégio da Polícia, com essa influência. Quando chegou aos 18 anos, terminei, concluí. Né? Tinha acabado de passar na faculdade para Engenharia Mecânica. E aí veio o período de servir, né? Com 18 anos, então me alistei e vim servir na Aeronáutica, na base aérea de Salvador. Durante esse período de serviço obrigatório, me apareceram as oportunidades da questão de você ver, vislumbrar, de você permanecer na carreira. E estava aberto o concurso para sargento do Exército. Me inscrevi, fiz a prova em 94, para a turma que iria ingressar em 95. Né? Obtive êxito, né, nesse concurso. E dentro das escolhas, na época, não existia só a ESA em Três Corações, tinha em outras cidades do país, como tinha em Fortaleza, por ser nordestino, estar mais próximo de casa, na opção, e dentro da minha nota, né, do concurso, que é escolhido por nota também as opções de onde você quer, caí em Fortaleza. Passei lá 10 meses, né, formando, e ao final disso daí foi para Recife. Então, é basicamente isso daí. Muito bem. No Colégio da Polícia, né, servi e depois passei no concurso. E aí, no Exército, o senhor escolhe ir para o tiro de guerra. Como é que acontece isso? É uma designação, é uma determinação, uma escolha? É uma fase da carreira, né, que nós optamos, quando você chega a primeiro sargento ou subtenente com até 2 anos, né, de promoção, você pode optar por escolher um tiro de guerra, né, para servir. E você entra dentro de um processo seletivo, graças a Deus passamos nesse processo seletivo, e vim para o tiro de guerra do qual eu desejava, que era aqui em Minas Gerais, né, em Caratinga. Caratinga é o seu primeiro tiro de guerra? Era a minha primeira opção. Como é que foi a sua recepção em Caratinga aqui? Foi boa? A cidade recebeu bem? A cidade me recebeu bem. É uma cidade com um povo bastante receptivo, né, sempre dando apoio, informando, oferecendo ajuda em alguns casos, né. O único senão foi uma questão administrativa entre um contrato que existe entre o Exército e a Prefeitura, né, que foi assim, um pouco conturbado, foi a chegada de que a Prefeitura ainda não tinha ajustado a questão do aluguel dos imóveis. Então passamos um tempo morando no tiro de guerra, né, em torno de 8 dias com a família, já que o que dificultou um pouco ali aquela adaptação inicial, mas começou, a criança fica mais a família ali fica naquela ansiedade, principalmente as crianças, de estar na escola. Então vai para a escola, novos amigos, e começa a entrar na rotina da cidade e consegue se adaptar. A família acaba meio que preparada para essas... Isso, a família ela termina se adaptando a essa vida nossa de estarmos 2, 3 anos em uma região e de repente você ser movimentado e ir para uma região totalmente diferente, com a cultura totalmente diferente. Né? Porque aí a esposa, por exemplo, o senhor tem um trabalho fixo, o senhor é funcionário do Exército, né? Isso. Então, mas a sua esposa, ela tem que se adaptar, né? Ela chega numa cidade, se quiser trabalhar, vai arrumar alguma coisa para fazer, daí a 2 anos já sabe que está mudando de emprego. E as crianças mudando de escola, né? Isso é um complicador, eu acho. A questão da escola é muito complicada, né? Isso é um complicador. A gente tenta procurar no local onde a gente chega, quando a gente é designado, sai entre julho
final de julho e agosto, essa designação para onde a gente vai, caso saia a transferência. E aí a gente já começa a pesquisar nessa nova cidade opções principalmente de escola, que pelo menos sigam o mesmo padrão de sistema. Tipo, hoje a mais velha está na Jário, tem um sistema ângulo de ensino. A gente tenta ver se nessa nova cidade tem o mesmo sistema de ensino, porque ela mantém uma qualidade. E as outras estão numa escola pública de melhor qualidade, né? Muito boa, que é Menino Jesus de Praga. Com certeza. Uma escola que eu estudei lá, é uma escola que está aí há anos e de referência. É mais fácil se trabalhar no tiro de guerra do que em outras áreas do Exército? Não, talvez, muita gente às vezes tem esse pensamento e talvez seja o mais difícil. É um momento da carreira que a gente escolhe e sabe que é uma dificuldade extrema que você vai enfrentar. Por quê? São apenas, na situação do tiro de guerra de Caratinga, 2 militares, né? Na situação eu, subtenente César, o sargento Costa, e aqui você faz tudo num quartel, cada um tem a sua função. Então tem as seções, então tem o responsável pela primeira seção, que é a parte de pessoal, tem o da segunda seção, tem a parte da terceira seção que mexe com a parte das instruções, das operações, a quarta seção que cuida do material. Aqui somos só nós dois para tomar conta de todo esse material, preparar a instrução. O administrador, né? O administrador geral de tudo. Então, a dificuldade ela é maior. E ainda tem que administrar ainda algumas questões em relação à própria comunidade, né? Isso. É quem mora perto e o tiro de guerra acorda cedo. Isso, tem que administrar essa situação na escolha de quem vai servir. De quem vai servir. E isso inserido dentro de um contexto, né? Dentro de um Contexto maior. Quais são os principais desafios de trabalhar com jovens e o que o Exército hoje prega, a doutrina dele, a filosofia do Exército, quer dizer, ela, de fato, ela se aplica à juventude hoje? Sim, com certeza. Trabalhar com jovem, para alguns pode ser cansativo, mas é extremamente prazeroso. Apesar da dificuldade, é extremamente prazeroso. Porque o jovem, ele precisa dessa força. E como você falou, a filosofia do Exército é de moldar o caráter do cidadão, o caráter do homem. E nada melhor do que pegar o jovem que, aos 18 anos, ele está meio perdido. Ele acha que o mundo gira em torno dele, né? Que ele pode tudo e que não tem limite. E o Exército, a filosofia hoje do Exército, vai fazer com que ele mude essa perspectiva, mude esse pensamento. Porque ele vai ver que tudo que se é feito tem uma consequência. Então ele vai aprender a ter disciplina, vai aprender a entender o que é hierarquia. Porque às vezes as pessoas acham que hierarquia só tem a ver com militarismo. Não, em qualquer função, em qualquer coisas que ele vai fazer, que ele vai desempenhar, ele vai ter hierarquia. Tem alguém que está acima dele, certo? Ou tem alguém que é subordinado a ele. E ele tem que manter esse espírito de disciplina, de hierarquia, essa coesão, o espírito de corpo, né, que a gente fala da questão do espírito de corpo, a lealdade, a camaradagem. Então, todas essas virtudes que o Exército prega dentro da sua força é de extrema importância para o jovem, principalmente nos dias de hoje. Subtenente, infelizmente, nós temos que encerrar, nosso tempo já está esgotado. Eu queria só fazer um comentário, porque é muito comum a gente ver pais reclamando quando o filho vai ingressar no serviço militar, né, para servir o tiro de guerra, e depois a gente vê essa reclamação se transformar em agradecimento porque o filho se tornou uma pessoa melhor, porque realmente é um ano de trabalho ali, de muita disciplina, né? Isso. Mas nós voltaremos para conversar, nós vamos conversar mais no terceiro bloco. Eu preciso encerrar agora, você não sai daí. Nós estamos com uma conversa sensacional aqui com os representantes do tiro de guerra de Caratinga. Nesse primeiro bloco falamos com o subtenente César e no segundo bloco nós vamos receber o sargento Costa. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o começo de conversa. E você que chegou aí agora vai poder acompanhar o segundo bloco de uma entrevista sensacional com os representantes do tiro de guerra de Caratinga. O começo de conversa é transmitido pela Super Canal TV, pela UNEC TV e pela TV Sistec.
Além do chefe de instrução, o tiro de guerra também é representado pelo instrutor, recebendo neste bloco o Sargento Costa. Sargento Costa, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da UNEC TV. Eu Tudo que bem? agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Sargento Costa, que é carioca, Sou carioca, da Gema. lá do centro da Eu cidade estava do Rio de falando Janeiro. na conversa com o subtenente César, a gente estava falando sobre o café da manhã dele, porque tem macaxeira, tem tudo. O seu não tem nada disso, Não, claro. é pão com manteiga. Mas eu quero saber por que vocês gostam tanto daquele biscoito Globo. Porque no Rio de Janeiro tem muito engarrafamento. É, E ele é vendido no engarrafamento. você aprende a comer, né? Exatamente. Então, não é nem porque é muito gostoso. Não, nada, é por necessidade. É por necessidade mesmo. Para passar o tempo. Sargento Costa, você é casado, Sou casado. 3 filhos? 3 filhas. 3 filhas. Tem uma que é de criação, Isso. que parece que é prima da sua Ela é esposa. prima da minha Mas esposa você cria desde desde olha, os 2 anos. eu 2 acho. anos de idade. Muito bem. Sua esposa é professora Professora. lá na UNEC. Exatamente. Seus meninos estudam na Jairo Grossa. A minha pequenininha, Lara, estuda lá. As outras 2 já terminaram. Uma está na terminaram. faculdade, a outra já passou para a faculdade. Quais os cursos? A mais velha, 22 anos, Jéssica, está fazendo licenciatura em Física. E a do meio, Carol, vai fazer 18 anos agora, vai fazer licenciatura em Letras. Sargento Costa, como que foi o seu ingresso na carreira militar? Sim. O meu pai, ele é técnico em contabilidade, né? E antes disso era soldador. Então ele tinha que ir onde tinha emprego. Então nós sempre giramos ali entre o Rio de Janeiro, São Gonçalo e Niterói. Moramos em vários bairros dessas 3 cidades. E eu me percebi como pessoa, né, ali no 12, 13 anos, eu estava em São Gonçalo. E lá tem um batalhão do Exército. Então, na época, não tinha informação, internet, mas eu via os soldados andando na rua. O 7 de setembro era magnífico, então aquilo ali me influenciou bastante. Aliado também ao fato de ter sido escoteiro. Eu acredito que isso também somou para entrar na carreira militar. Muito bem. E que história é essa de percorrer o mundo todo no porta-aviões e vir parar em Caratinga? Pois é. Começou como? Eu fiz o concurso para a Marinha com 17 anos, para a Escola de Aprendizes Marinheiros, e passei, fui fazer o curso em Santa Catarina, fui designado para servir no porta-aviões Minas Gerais. Ali eu realmente conheci todo o litoral do nosso país e conheci alguns países também. Fui para o Caribe, Argentina, Uruguai, então isso aí melhorou um pouco a minha percepção do mundo. E por fim, entrei no Exército em 96 e ao longo da carreira a gente vai amadurecendo e estamos aqui hoje, com muito prazer em Caratinga. Aí, com a esposa trabalhando, os filhos na escola, como que você lida com essa questão de não permanecer numa cidade mais que 2, 3 anos? Quer dizer, isso é uma determinação e você é obrigado a cumprir. Como que lida com isso? Isso é muito difícil, muito difícil. Porque nós temos os nossos desafios, os desafios da nossa carreira, por si só já são muito grandes. E temos que aliar também a nossa família. Sem contar que a minha esposa tem a carreira dela. Ela é professora e tem os anseios dela. E, por vezes, esses anseios são interrompidos por conta dessas movimentações. Então, é difícil, não é fácil. A família tem que ser muito forte para acompanhar a gente. E aí tem o militar se apresenta ou não? Como é que você lida com isso? Quer dizer, não tem a história que a mulher manda, que quem manda, a gente só fala é sim senhora, e no seu caso não tem disso não. Não, calma, não é bem assim. Geralmente a gente fala que a quando chegar em mulher casa. ela tem uma patente acima da Tem. gente, né? Então a gente entra num consenso. Na verdade, eu brinco porque a minha filha também é da área militar, né? E a gente sabe que, independente de ser a mulher ou ser o homem, quer dizer, quem casa com militar é como casar com médico, ele já sabe mais ou menos o que ele está sujeito, né? Como é que você quer lidar com o jovem para você, sargento? Eu tenho algumas percepções com relação ao jovem. Primeiro, como educador, que eu sou professor também. E a outra, como militar, como formador da reserva. Lidar com o jovem é muito desafiador. Hoje é muito desafiador, porque o jovem, existe uma carência muito grande de alguns valores na vida desses jovens, né, dessa geração. Estamos falando de agora. Porque nós tivemos a oportunidade de acompanhar a mudança desses jovens ao longo de 20 anos. E as pessoas não têm o hábito de comparar o Exército hoje
com o exército de 20 anos atrás. É o mesmo exército. O que mudou foi a sociedade. Então, o exército acompanhou essas mudanças, mas nós temos valores básicos, hierarquia e disciplina, isso não muda. Então, para trabalhar com o jovem e tentar alcançar o jovem é muito desafiador. Você está no Exército há quanto tempo? Eu estou há 22 Há anos. 22 anos. E no tiro de guerra há quanto tempo? Vou fechar 2 anos agora. Tá, então é a sua primeira experiência com tiro de guerra? Sim, correto. É Caratinga. Correto. E fica mais um ano em Caratinga? É uma escolha? Pela legislação, nós ficamos 2 anos. 2 anos. E pela legislação, nós também podemos ficar mais um ano, reconduzir por mais um ano. Eu optei por reconduzir, só que eu espero a resposta do escalão superior. Então, eu ainda não sei Você ainda não se sabe eu vou se vai ficar poder mais um ficar, ano. mas é seu desejo de ficar? É meu desejo. Que gosta de Caratinga? Sim, sem dúvida Família está alguma. adaptada? Todos estão adaptados. Esses dias eu estava me peguei procurando o preço de um terreno aqui na pra cidade. comprar. Eu falei, opa, peraí. E a transferência, por exemplo, aí é uma escolha sua ou é uma escolha do Exército? Daqui o senhor vai para Sete Lagoas? Daqui para sair do tiro de guerra, eu dependo do Exército. Para vir para o tiro de guerra, foi escolha minha. Então, daqui para frente, eu recebo algumas opções do Exército. No meu caso, eu recebi 49 opções e tenho que ordená-las dentro da minha escolha. Só que é levado em consideração o interesse da força, do Exército. Então, eu não sei para onde eu vou, se eu tiver que sair. Essa informação da transferência, essas possibilidades que você tem, ela chega com alguma antecedência para vocês? Sim. É só para saber, porque eu estou pensando no caso da esposa que trabalha, escola dos meninos, quer dizer, dá tempo de fazer isso com calma? É muito sacrificante para a família. É. As opções eu recebi em março desse ano. Então, é um sistema eletrônico, eu ordenei as opções em março e mandei. Geralmente, o resultado sai entre setembro e outubro. Tá. Você acredita que o trabalho de vocês ali no tiro de guerra, ele, de alguma forma, ele consegue, de fato, transformar a vida daqueles jovens ali? Acredito, firmemente. Porque o tiro de guerra, ele deixou de ser uma entidade militar há muito tempo, né? Eu acredito, após essa vivência aqui em Caratinga, que o tiro de guerra ele tem mais uma característica de apoio social do que propriamente militar. Então, essa carência de valores que os jovens que chegam ao tiro de guerra, né, portam, ou melhor, não têm esses valores, eles conseguem ao longo do tempo adquirir esses valores. E nós nos preocupamos também, além desses valores, oferecer algumas ferramentas para esse jovem, para que ele entre no mercado de trabalho, para que ele seja um cidadão consciente, tenha uma vida digna. Então, baseado nisso, baseado em todos os projetos que a gente realiza, baseado na mudança de característica e comportamento que o jovem apresenta ao longo do tempo, eu acredito firmemente que o tiro de guerra presta um serviço muito, muito importante aqui para a cidade, mudando a realidade do jovem caratinguense. Bacana. Nosso tempo está quase estourando, mas eu queria falar sobre o seu hobby por miniaturas. Que história Pois é essa? eu sou, Miniaturas de quê? eu sou aeromodelista e helimodelista. Na realidade, não são miniaturas. Você faz a construção de um avião ou de um helicóptero com a parte eletrônica e coloca ele para voar. Então, nas horas vagas, que são muito escassas, né, eu me dedico ao aeromodelismo e ao helimodelismo. Tá, muito bacana. Sargento Costa, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui no começo da conversa. Nós teremos um terceiro bloco aqui com o subtenente César. Desejo sucesso para o senhor. Tomara que o senhor fique mais um. Quem sabe consegue mais 2, Tomara. mais 3 anos. É uma pena porque a cidade vai criando vínculo com vocês, né? E nós Com também, o subtenente César, com o senhor. A gente está vendo o trabalho importante que o tiro de guerra vem fazendo junto com a sociedade aqui através do subtenente e através do senhor. Então, muito obrigado aqui pela presença e a TV está à disposição do Exército Brasileiro, de maneira muito particular do tiro de guerra de Caratinga. Tá ok, Então, obrigado. Muito obrigado, abraço. Você não sai daí, nós voltamos já já para o terceiro e último bloco. Aí vamos receber novamente aqui o subtenente César para falarmos mais sobre o tiro de guerra e sobre o Exército Brasileiro. Daqui a pouco nós voltamos já já.
Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, um programa transmitido pela Super Canal TV, pela UNEC TV e pela TV Sistec. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar o terceiro e último bloco de uma ótima entrevista com os representantes do Tiro de Guerra de Caratinga. Nós estamos falando agora, nesse terceiro e último bloco, com o subtenente César. Criado em 1945, o Tiro de Guerra de Caratinga teve sua primeira sede em uma casa localizada próxima à Praça da Estação. Em 1955, o TG mudou de endereço, vindo para a Praça Cesar Alvim, no Palácio do Bispo. Em 61, mudou-se para as dependências do Colégio Estadual de Caratinga. Em 1964, as atividades de guerra foram encerradas, permanecendo suspensas até 1970. A sede da Rua Coronel Galdino Pires foi inaugurada em 71, onde se encontra até a presente data. Nesse terceiro e último bloco, como eu disse, nós voltamos a conversar com o subtenente Marcos César. Subtenente, o que, afinal de contas, é o espírito de corpo? É como se fosse um trabalho em equipe? Isso, o espírito de corpo é a consciência coletiva, né, daquele grupo, né, no aspecto de camaradagem, lealdade, e que é atribuído no nosso treinamento físico, militar, né, nas atividades de campo, né, nas atividades de tiro, em que o grupo, a equipe, ela se ressalta sobre o individual, não existe o individual. Então isso é o que a gente prega para que o combatente ele tenha um espírito de corpo, ele esteja pronto, né, para trabalhar em equipe, né, ajudar em todos os aspectos. Então às vezes no treinamento físico-militar, até aquele companheiro que naquele dia ele está mais desgastado, ele não vem, a tropa volta e para ele que venha junto, isso é o espírito de corpo, é ajudar, é a camaradagem, é a lealdade, é levantar o companheiro que às vezes está cabisbaixo naquele momento e partir para o cumprimento daquela missão. Quem que administra o Tiro de Guerra de Caratinga? Qual que é essa relação, como que funciona esse relacionamento dela com a Prefeitura Municipal de Caratinga? O Tiro de Guerra de Caratinga, né, foi criado, todos os tiros de guerra foram criados e eles funcionam da seguinte forma: existe um convênio entre a Prefeitura e o Exército, o comando do Exército. E dentro desse convênio, qual é a parte do Exército? Os instrutores, no caso aqui de Caratinga, está nomeado o Sargento Costa, o armamento, a munição e o fardamento, que é designado para os atiradores. A parte da Prefeitura é a sede, o mobiliário desta sede e manter a segurança eletrônica, a internet, a moradia dos instrutores, a água, luz, telefone, para dar essa estrutura. Isso é que é o contrato, a parte administrativa da prefeitura é essa daí. Nos fornecer esse suporte para que a gente possa dar andamento nos trabalhos do tiro de guerra. Muito bem. E o prefeito, ele é o diretor do tiro de guerra? Isso, o prefeito ele é o diretor do tiro de guerra, né? Nessa parte, como se fosse uma engrenagem de uma instituição escolar, ele faz parte nesse contrato entre o Exército, coisa como diretor. Então, em alguma documentação, ele que assina, e ele é o gestor como prefeito para que isso funcione plenamente, sem nenhuma interrupção. Tá. Quantos jovens já passaram pelo Tiro de Guerra de Caratinga e qual que é o perfil desse jovem? Nesse tempo, como antigamente se formavam 2 turmas por ano, sempre de 100 atiradores, já devem ter passado em média de 70 anos aí de existência, mais de 14 mil jovens passaram pelo tiro de guerra. E o perfil dele qual que é? O perfil do jovem hoje, a maioria do que se alistam, né, são jovens da classe média ou da classe baixa, jovens que encontram-se hoje naquela linha, né, de risco, são jovens que estão abaixo da linha da pobreza, mas todos com o nível médio, né, alguns na faculdade. Esse é o perfil hoje dos que entraram no TG, por exemplo, desse ano. Em sua maioria, eles têm o nível médio completo ou estão cursando o nível médio. Temos em torno de 20 a 21 atiradores que estão fazendo a faculdade, outros que estão no ensino fundamental, mas que a gente estimula, né,
fazendo, às vezes nós pegamos pelo braço e levamos para que ele faça a matrícula no SESEC para terminar ali o seu período e avançar e concluir o seu ensino médio para ele ter a sua formação, a melhor formação intelectual possível para estar pronto para o mundo aí fora. Muito bem. Qual que é a rotina de atividades que eles são submetidos nesse período que eles servem o tiro de guerra? No tiro de guerra, como o Costa comentou, hoje está uma situação mais voltada para o social. Mas dentro da parte militar, ele tem um treinamento físico-militar, ele tem atividade de tiro, que foi até transcorreu-se essa semana, ele tem atividades de campo, né, para melhorar a sua vivacidade e o espírito de corpo, o companheirismo, e tem bastante atividades sociais, visita ao asilo, visita à creche, o trabalho que nós desempenhamos, idealizamos e estamos pondo em prática, que é o trabalho do civismo e patriotismo através da civilidade nas escolas, com as crianças, né, que ela cresça tendo conhecimento do que é melhor para ela, é feito isso aí também, e apoiar diversos outros trabalhos e outros projetos de outras instituições aqui em Caratinga, que ajude na formação não só do jovem, mas que melhore a sociedade caratinguense. Então estamos dispostos a isso. Esse é o tipo de trabalho feito com atirador. E esse trabalho feito com outras instituições são caráter voluntário. Então o atirador ele é voluntário, porque obrigatoriamente o horário dele no tiro de guerra é de 6 às 8. E às vezes a gente termina mais cedo para proporcionar aqueles que trabalham, que estudam, não percam o seu trabalho e não percam o seu estudo. O senhor tem algum registro de jovens que passaram pelo tiro de guerra e que ou seguiram a carreira militar ou de fato tiveram sua vida transformada depois de servir no tiro de guerra? Temos sim. Pessoas de grande importância, de grande nome aqui na sociedade caratinga, como por exemplo o professor Antônio, o reitor da UNEC, o senhor Vantuil, dono da Petisco. Na carreira militar, nós temos um coronel que comanda hoje um batalhão de engenharia em Rio Branco. Diversas outras pessoas passaram pelo tiro de guerra, são empresários, são administradores de empresa ou seguiram a carreira militar, né, estão como oficiais ou estão como sargento. Hoje até são instrutores do tiro de guerra e passaram aqui como atiradores. Então, e não abre só a oportunidade para seguir a carreira militar, muito pelo contrário, ajuda na formação e impulsiona ao jovem a realizar o seu sonho e ter uma perspectiva melhor de um futuro ainda melhor em diversas áreas. Então ele ajuda nessa formação e para que ele decida qual o rumo profissional que ele quer. Não tem essa imposição só para a carreira militar. Muito bem. É perceptível hoje o envolvimento do tiro de guerra de Caratinga com as questões sociais, com as questões culturais. Isso sempre aconteceu? Como é que isso é definido? É uma política do Exército Brasileiro ou depende do chefe da instrução? Não, isso não é uma política do Exército Brasileiro para essa questão do tiro de guerra. Isso depende da equipe de instrução, o que ela deseja fazer de diferente. E ao chegar aqui na cidade, eu, o Sargento Costa, a gente conversando, baixando nossa diretriz do que faríamos, né, em relação ao tiro de guerra, que teríamos que ter uma mudança, né, ter um envolvimento social maior. Né, principalmente que a sociedade está carente de algumas instituições, né, do Estado não está atendendo essa necessidade. Nós virmos como Exército Brasileiro, instituição de credibilidade, fazer algo diferente, algo melhor, algo a mais. Não se limitar só à instrução do atirador. Fazer com que o atirador se envolva muito mais. Então foi uma idealização nossa. O Costa montou um projeto da parte pré-infantil, desse que eu falei, do civismo e do patriotismo, civilidade, né, que a gente vai nas escolas, lança uma palestra, bastante interessante, as crianças se envolvem nessa palestra. Eles aprendem a respeitar a pátria, aprendem a ser melhor com os próximos, aprendem a ter uma civilidade melhor. Então, foi um desejo nosso e de se envolver, e porque a gente gosta disso ali como educador,
vimos projetos que as instituições lançam de extrema importância para a sociedade de Caratinga, como o projeto Desapega, como o projeto que o Lions Club lançou da questão da visão, né, da criança na escola. Então, são coisas que nos estimulou cada vez mais de fazer o diferencial. Até porque quando a gente chegou aqui em alguns locais e conversava, vocês estão vindo de fora, assim, fazer o quê? Estamos vindo para o tiro de guerra. Aí algumas pessoas perguntavam, tiro de guerra? Como se não soubesse o que era tiro de guerra. E aí a gente ficou espantado, não é possível, uma cidade, né, nesse porte, que tem um tiro de guerra e ninguém conhece o tiro de guerra. Então vamos para a rua, vamos, né, trabalhar em prol da sociedade caratinguense para ela conhecer que o Exército Brasileiro está aqui presente e o tiro de guerra mais ainda. Eu posso garantir para o senhor que tem sido um trabalho muito profícuo, muito importante, e a cidade ela reconhece hoje, de fato, essa importância do tiro de guerra junto a essas atividades. Infelizmente, nosso tempo ele é restrito e eu queria que o senhor usasse as câmeras aí da UNEC TV, da Super Canal TV e da TV Sistec e fizesse aí as suas considerações finais. Nós queríamos, né, a equipe de instrução, eu, subtenente César, Sargento Costa, os 2 funcionários que temos lá na nossa instituição, queríamos agradecer, né, muito a sociedade caratinguense, que nos abraçou o nosso trabalho, está entendendo o nosso trabalho, certo? E que nós estamos à disposição, diuturnamente, para ajudar em prol, né, da sociedade caratinguense. Até com tristeza, né, como eu falei no início, que às vezes a gente só vai passar 2 anos, pudesse passar muito mais anos, né, porque a gente começa a se adaptar, a fazer o nosso trabalho, o trabalho que está sendo aceito pela sociedade, que a gente pudesse dar continuidade e crescer cada vez mais. E aproveitar para pedir um apoio ao grupo empresarial de Caratinga, que nos apoie em que sentido? Em não conceder ao atirador a oportunidade do trabalho. Isso vai reforçar o que a gente já faz. Porque às vezes o atirador chega na instituição para conseguir o seu emprego e ele não consegue o seu emprego porque ele está no tiro de guerra, não. E é uma mística que não precede, não tem como, não acontece. Todos os atiradores que trabalham, eles saem no horário mais cedo, conseguem chegar no seu trabalho 8 horas e vão mostrar ao patrão que ele é um trabalhador diferenciado, porque o que ele aprende no tiro de guerra do comprometimento, do espírito de corpo, da camaradagem, da hierarquia, da disciplina, torna ele um funcionário melhor. Então, às vezes, está sendo vedado ao jovem aquela oportunidade, por ele estar no tiro de guerra, e ele está vendo que o trabalho que está sendo feito é muito ao contrário do que, às vezes, o empresário pensa. Então, que aproveitar a oportunidade da emissora, que ela tem uma gama atende a muita gente, para fazer esse pedido, que vai reforçar mais ainda esse trabalho, que o jovem ele vai ter mais prazer e querer servir. Às vezes o número de alistados diminui, porque eles já pensam isso, tem na cabeça deles, que se eu for servir, eu não vou conseguir trabalhar. E com certeza ele vai conseguir. Nós temos jovem que serve tiro de guerra, trabalha e faz a faculdade. Então, é o que a gente espera também. Sargento, subtenente, muito obrigado. Foi um prazer muito grande receber o senhor aqui. O prazer foi nosso. Costa, os representantes aí do tiro de guerra. Parabenizá-los pelo trabalho, pela condução do tiro de guerra em Caratinga e colocar aqui as emissoras à disposição dos senhores. Nós é que agradecemos a oportunidade. É um prazer, né, estar contigo, principalmente com você, pessoalmente, pelo trabalho que nós fizemos já juntos, né, pela pessoa que você é dentro da cidade, a influência, né, positiva para a gente. E esperamos sim, né, contar com um apoio, né, não só da imprensa, mas como eu falei, dos empresários, para que esse trabalho cresça cada vez mais. É em prol da própria Caratinga. São 100 jovens que entram no TG e quando saem diferentes, melhorando a qualidade de vida de todos aqui. Saem pessoas melhores para uma cidade melhor, né? Isso, com certeza. Muito obrigado. Você que acompanhou aí o começo de conversa, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.